aquele esquema, debaixo do esquema das leis, o que acontece quando nós utilizamos da lei de liberdade em desconectada da lei de amor. Então, vejamos um resumo, né, do quadro do Adelino. Na outra encarnação, ele, filho bastardo desse homem rico, que o amava profundamente, mas que resolveu se casar, já com 43 anos, e o Adelino se apaixona pela mulher do próprio pai. Apesar do amor que o pai derrotava ele a ponto de mesmo sendo filho de uma escrava, o registrar como o próprio filho, ele, em vez de agir de uma forma respeitosa ao pai, tramou juntamente com a própria madrasta a morte do pai, naquelas condições que nós vimos, né? Entorpeceu o pai, colocou substâncias resinosas no colchão e pôs fogo no colchão. Imaginemos a morte de uma pessoa dessa forma. Agiu com uma profunda crueldade, afrontando a sua relação com a lei de amor. É aquilo que nós vimos, né? Nós somos livres para fazer escolhas. Escolhas conscienciais ou escolhas egóicas. A escolha consciencial do Adelino nessa existência seria de respeitar o casamento do pai, respeitar a madrasta e seguir a sua vida de uma forma em que ele abrisse mão de ter o relacionamento com a mulher do pai. Em vez disso, o que ele faz? Comete o assassinato do próprio pai. Então, por cobiça, por orgulho, por egoísmo, ele comete esse ato. O pai transforma o amor que tinha num ódio intenso ao filho. O envolve num processo obsessivo grave. Por hipnose, o filho sentindo remorso intenso do ato praticado, entra nesse processo obsessivo e começa a se sentir queimando vivo da mesma forma que o pai. Então, é aquela questão: lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito. Usando os termos da parábola, o Adelino, como o filho do Martim Gaspar, vai para a terra longínqua para usufruir dos prazeres com a... Ele ainda na vida do pai, ele já tinha relacionamento extraconjugal com a madrasta. Mata o pai para poder ficar exclusivamente com a madrasta. Então ele age de uma forma desamorosa, injusta e descaridosa com o pai. É responsabilizado por isso, só que em vez de responsabilidade, ele assume a culpa, o remorso intenso, que acaba propiciando o processo obsessivo. A culpa é o plug mental
que nos imanta as vítimas que nós temos, que nós fazemos, que se tornam algozes, né? Então, o pai vítima se torna um algoz dele e ele se imanta ao pai e a vingança do pai por meio do remorso. Ele poderia ter assumido a responsabilidade e buscado a reparação desse erro de outras formas, de uma forma amorosa, já naquela existência. Mas ele entra no remorso e favorece o processo obsessivo e termina a sua vida dessa maneira, se sentindo queimando por um processo psíquico mental. No mundo espiritual, ele sofre as consequências desse ato até que é resgatado. Ele é resgatado por essa instituição chamada Mansão Paz, que fica numa região umbral. André Luiz descreve toda essa região no livro Ação e Reação. E lá ele, depois de recuperar, depois de receber auxílio para superar aquela indução mental que ele ficou durante muitos anos, 5 anos no corpo, depois muitos anos fora do corpo, ele é recuperado e aí ele passa a exercitar as virtudes do desinteresse pessoal, da caridade, da abnegação, já na dimensão espiritual, realizando serviços na própria colônia, na Mansão Paz, ele já começa a recuperar. Então, o espírito ele pode, mesmo antes de reencarnar, trabalhar pela sua reabilitação já no mundo espiritual. Agora, só no mundo físico é que ele realmente vai passar pelas provas necessárias para o exercício das virtudes. Então, ele, depois de muito trabalhar lá na Mansão Paz, ele encarna. Elis, tem pergunta? Pode falar. Sim, boa tarde para todos. Alírio, aí então dá para a gente falar que ele saiu do movimento da culpa e entrou no movimento do arrependimento, que é aquele processo do arrepender, expiar e reparar, né? Isso. Então, ele só depois desse sofrimento todo e de ser recuperado de forma pelos passos magnéticos, sair daquela monoideia que ele entrou, da culpa que envolve auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Então, a culpa que tem o processo da punição, os espíritos também querem puni-lo, une as duas coisas, e aí ele fica naquela situação. Depois de atendido, na verdade, ele entrou num misto de remorso e de arrependimento tardio, como o benfeitor fala. Mas depois de recuperado, o arrependimento dele, né, ele cai em si, né, é o caindo em si lá da parábola, ele cai em si e aí ele deseja, né, ele mobiliza a vontade de transformar isso, de reparar o erro, né, de se conecta com a lei de reparação, faz o exercício de todas as virtudes que nós vemos que o filho pródigo faz. Então, ele acessa a lei de permissão, fazendo exercício de humildade, de mansidão e de sentimento de aprendiz. Ele exercita a decisão consciencial, se conectando com a lei do progresso, exercita a operosidade, se conectando com a lei do trabalho, o esforço, se conectando com a lei do esforço, o dever consciencial, se conectando com a lei do dever, as 3 virtudes da lei de liberdade, sentimento de liberdade,
reflexão e discernimento, a responsabilidade ligada à lei de responsabilidade, o amor à justiça e à caridade da lei maior, a compaixão que o conectou com a lei de compaixão, lei de misericórdia. Então, ele exercita todas essas virtudes já na dimensão espiritual para reparar o erro já lá na dimensão espiritual. Reencarna com essa vontade enorme de reparação. E aí temos a história dele já como Adelino Correia, no encarnado como dirigente dessa casa espírita. Ele conhece a doutrina espírita já lá na Mansão Paz, estuda a doutrina, reencarna já com a previsão dele conhecer a doutrina espírita, e aí ele começa efetivamente, já na dimensão física, a trabalhar pela reabilitação. Então, vejamos aqui no esquema o que ele faz, né? Ele, desconectado da lei de amor, ele mata o pai para ficar com os valores, né, a riqueza do pai e a mulher do pai. Entra na dor e no sofrimento, e com a dor e o sofrimento ele aprende a fazer escolhas conscienciais. Então ele se conecta com as leis de amor, justiça, responsabilidade, causa e efeito, permissão e, sobretudo, a lei de misericórdia. A lei de misericórdia traz novamente a reencarnação. Ele recebe a esposa, que foi a madrasta, que depois se tornou esposa, como filha. Se casa com uma mulher que não valorizava as questões profundas e espirituais da vida. Essa mulher o abandona, porque ele tinha cobiçado a mulher do pai e feito tudo aquilo para ficar com a mulher do pai. Ele não merece ter um casamento equilibrado. Então, atrai uma mulher que depois o abandona, ainda quando a filha tinha apenas 2 anos, e serviu também de provação, expiação para a filha, que também não valorizou a vida conjugal. Mas a lei de misericórdia o traz de volta, né, ao corpo, né, é uma sandália nos pés, então recebe todo o amparo, toda a ajuda, recebe uma nova roupa, que é o corpo, só que com essa característica, predisposto à doença, porque ele tinha uma expiação a ser feita. O fato dele ter assassinado o pai dela e a forma como ele fez o assassinato gerou esse trauma, né? Porque muita gente acha que os traumas mais fortes são aqueles que nós somos vítimas das circunstâncias. Os traumas mais violentos que nós geramos são os traumas em que nós afrontamos a lei de amor. Então, quando ele ao realizar aquilo para o pai, ele estava fazendo, na verdade, não apenas ao pai, a ele mesmo. Então, pela lei de causa, a lei de justiça, de causa e efeito, ele era para ter ao corpo todo coberto dessas feridas, que pela descrição parece ser uma doença chamada pênfigo foliáceo. O pênfigo é uma doença que a pessoa sente como a pele sendo queimada. Como queimar, ela é chamada popularmente de fogo selvagem. Porque a pessoa sente como se ela estivesse sendo jogada no fogo mesmo. Então, ele tem essa doença, cujo objetivo era de ele expiar os erros do passado
Mas aí que entra a lei de misericórdia. Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Devido ao esforço dele em exercitar virtudes no limite das forças dele, até distribuindo financeiramente pouco que ele ganhava, ele distribuía para as pessoas, mas não só isso, a doação, a abnegação, o exercício de caridade efetiva, tudo que ele fazia era no sentido das virtudes. Então, quando nós nos conectamos amorosamente com a lei maior, usando a lei de liberdade, o que faz a lei de misericórdia? Ela atenua sempre as nossas dores. Por isso que esse capítulo é chamado de débito aliviado, porque ele fazendo todo o esforço necessário para praticar as leis por meio do exercício das virtudes, ele continua com a doença, porque a lei de liberdade, a lei de misericórdia é aquilo que nós falamos. Ela não anula nem a lei de justiça, nem a lei de causa e efeito. Ela atenua as dores para que o espírito possa expiar e reparar o erro. Porque se ela eliminasse completamente a dor, o espírito ficaria, entraria num processo de irresponsabilidade frente à vida. Então, ela diminui a dor. Então, diminuiu, por quê? Porque ele acolheu a madrasta, acolheu os dois cúmplices, além do trabalho no centro espírita, ele se doava integralmente, ele acolheu os dois cúmplices. E aqui nós não colocamos, que colocamos a história resumida, mas no final do capítulo, o próprio pai que reencarna, porque ele, com a mudança dele, ele gerou a mudança do pai também, que parou de persegui-lo. Foi acolhido, o pai dele foi acolhido lá na Mansão Paz, no mesmo lugar que ele foi acolhido. Foi preparado para a reencarnação e reencarnou também como negro, filho na raça negra, para poder reconciliar com o adversário do passado, o filho que ele amava e que se tornou adversário. Então, todo o esforço dele, toda a dedicação dele, permitiu que a lei de misericórdia o acolhesse, conectada com a lei de amor, justiça e caridade, e ele, por amor, ele teve todos os seus débitos aliviados. Existem perguntas? Pode falar. Eu queria falar, na verdade, assim, como é bonito a gente ver todo esse conjunto das leis funcionando, né, de forma tão harmônica, porque isso que você traz, essa história, fica bem claro a questão do sentimento de liberdade, né? Porque se ele estivesse ainda na culpa, ele estaria lá preso nas regiões umbralinas, sofrendo, e essa reflexão, discernimento ali, a lei de liberdade junto com a lei de amor, ele está fazendo todo esse movimento que está beneficiando ele e está colaborando com as pessoas ao redor dele, né, ali. Então é muito, muito legal isso, porque fica, para mim ficou bem claro esse sentimento de liberdade, né? Nesse processo dele estar se libertando daquele processo culposo que ele estava e está ainda mexendo com os outros, né? Exatamente. Porque, veja, ele, ao refletir que ele só poderia se libertar de tudo isso exercitando a caridade, né? Porque no passado dele, o grande problema dele foi o egoísmo. Foi egoísta, egocêntrico, não pensou nas consequências, simplesmente foi e fez tudo o que fez. Depois ele reencarna decidido a reparar, e a reparação é feita pela virtude que transmuta. A virtude que transmuta o egoísmo é
a caridade, o altruísmo. Né? Então, ele passa a viver para auxiliar outras pessoas, encarnados e desencarnados. No centro espírita, os cúmplices voltam como filho e, veja, se ele não fizesse nada disso, ele teria essa doença lastrada pelo corpo todo. A dor que ele ia expiar, mas não ia reparar. A expiação propriamente dita da dor. Agora, a reparação que é feita pela prática das virtudes seria somente se ele entrasse em resignação com a dor. Mas quando ele resolve por realizar o bem no limite das suas forças e coloca toda a sua vontade nisso, a doença é atenuada. Os benfeitores espirituais desdobram ele do corpo, porque é uma doença que não tem cura. Do ponto de vista da medicina, até hoje não tem cura, porque é uma doença autoimune e é ligada a situações desse tipo do passado, de assassinar pessoas por meio do fogo. Então, o exercício das virtudes tem atenuado o seu sofrimento para poder doar mais ainda. Então, quanto mais ele doa, mais é atenuado pelos médicos espirituais, mantendo apenas o mínimo para ele lembrar que ele tem um calcanhar de Aquiles. Porque, veja, é aquela questão do caindo em si e levantando-se. Todos nós temos o compromisso de, diariamente, fazer o esforço de, de cair em si, ou seja, de tomar consciência da nossa realidade. E tomando consciência, hoje, amanhã, depois de amanhã, e levantando-se, né? Que qualquer descuido nós podemos cair novamente. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Então, a doença, os resquícios da doença, é uma lembrança. Olha, você pode agravar isso aqui, se não continuar tomando consciência da sua realidade e se levantando dia após dia. Tudo isso? Só mais uma coisa que eu também fiquei refletindo com relação a esse caso, que o colega tinha falado de manhã do perdão, né? E aí, pensando o quanto ele está nesse processo de auto-perdão, quando ele está fazendo todo esse movimento virtuoso, né? Exatamente para se libertar desse processo, né? Dessa culpa e tudo mais. Então, entra também o perdão ali como um filhinho do auto-amor ali, né? Fiquei pensando nisso. Então, vejamos que as leis, elas se movimentam o tempo todo dentro da pessoa, e se ela se conecta com as leis, elas existem para que a pessoa se torne feliz. É claro que não, as leis, não, elas se somam, elas não têm como a lei de misericórdia anular a lei de justiça, nem a lei de causa e efeito. Ela atenua os efeitos. Isso acontece com todas as pessoas. O Adelino poderia agravar muito a situação dele se ele não exercitasse as virtudes para cumprir as leis, como ele resolveu por cumprir. Todas as virtudes, esse esquema das leis que nós vimos de manhã, ele estava praticando, todas, sem exceção. Só não se sentia feliz porque é aquele espinho na carne que ele trazia, porque veja que o André Luiz fala que ele ficava tristonho, né? Mas ele transformava a tristeza dele, a situação dele, numa doação para o outro, para os outros. A própria condição dele e tudo mais
não permitia a felicidade, porque a felicidade vem depois da reparação feita, mas a alegria de poder estar reparando, isso ele podia sentir. Ele poderia ter agravado, por exemplo, se matado, como foi o caso do Camilo Castelo Branco. Esse é um outro caso em que a lei de misericórdia atenua as dores, mas o espírito continua rebelde. Quem conhece a história do Camilo Castelo Branco, que está narrada no livro Memória do Suicida, também é um caso muito interessante para estudar a lei de misericórdia. Resumidamente, o Camilo Castelo Branco, escritor português, ele já idoso, ele tem uma doença na visão, um glaucoma, que acaba o cegando. Ele foi diminuindo a visão até ficar cego. Quando ele fica cego, o médico dá a notícia que ele ficaria cego para o resto da vida, ele já antevendo que ele iria ter problemas financeiros, ele que era rico por ter escrito vários livros, e os livros dele vendiam muito, fez com que ele tivesse uma situação financeira razoável. O que ele tinha era suficiente para ele viver o resto da vida, que seriam 10 anos de cegueira, ele teria. Então, o que ele fez? Em vez de aproveitar esses 10 anos para meditar no sentido da vida, para refletir, para desenvolver virtudes como resignação e outras virtudes, auto-amor e tudo mais, o que ele fez? Deu um tiro no ouvido. Então, esse é um caso que chegou no 4º nível de ausência de sentido. Uma visão materialista da vida, então ele tentou se auto-aniquilar, sem se aniquilar. Na parábola, Jesus não coloca o auto-aniquilação como possibilidade, como algo possível para o espírito. Por isso que ele nem coloca, ele coloca só até o isolamento, o vazio, o abandono e o isolamento. Camilo tentou se auto-aniquilar, matou o corpo, mas não matou a vida. E aí ele descreve no livro Memória do Suicida o sofrimento acerbo que ele passou a ter. Ele continuou cego, cegueira que era para ter no mundo espiritual, ele ficava num misto de cegueira e de percepção dos horrores de um local na dimensão espiritual, que é o chamado Vale dos Suicidas. E lá ele sofre durante todo o período que ele ficaria encarnado, ele fica uns 10 anos sofrendo as consequências do tiro no ouvido que ele causou para ele mesmo. Depois de socorrido na colônia Maria de Nazaré, já depois de feito toda a reabilitação, também com passos magnéticos, a ferida porque estourou o ouvido, toda a região daqui do cérebro foi recomposta através de passos magnéticos. E depois de um período ele vai para a cidade universitária para cursos antes de encarnar. E um dos trabalhos que eles fazem na cidade universitária é o tratamento com regressão de memória. Tratamento psicoterapêutico com regressão de memória. A mesma regressão que nós fazemos no mundo físico, no mundo espiritual, essa é uma técnica já aplicada há muito tempo, muito mais do que no mundo físico. E o Epaminondas, que é o psiquiatra que dirige os trabalhos de regressão, ele leva o Camilo à causa da cegueira dele. Então ele volta numa encarnação em que ele foi inquisidor católico, ele vivia numa aldeia,
nessa aldeia, ele tinha uma prima dele, que ele se namora dessa prima, e ele desejava casar-se com essa prima. Então ele estabelece com ela um namorico, e que eles iam casar quando ela fosse maior de idade, e ele também. Mas aí ela conhece um primo da mãe dela, jovem de 20 e poucos anos, 25 anos, se namora desse rapaz e se casa e vai embora com eles, deixando o Camilo desolado na encarnação anterior dele, né? Se chamava Camilo. Desolado com essa, que ele achou que era uma traição muito grande, que ela não podia fazer isso. E o desejo dele era de vingança. E ele vai, conversa com o pároco da aldeia, que era um cristão de verdade, que o recomenda que ele buscasse uma outra moça e se casasse, respeitasse o direito da que ele achava que era prometida, se casar com o outro. E que ele buscasse uma outra moça e se casasse, e vivesse uma vida modesta. E ele disse que não, ele ia para a igreja, ele ia se tornar padre. O padre disse: mas você não tem vocação, não vá por esse caminho. O aconselhou de forma muito amorosa, isso tudo ele descreve no livro. Mas ele, teimoso, um desejo, ideia fixa de se vingar, ele adentrou na Companhia de Jesus, que faz isso na Espanha, que, que estabeleceu a Inquisição mais terrível de toda a Europa, foi na Espanha. E ele se tornou um inquisidor, torturava pessoas, quebrava ossos, fazia tudo, e bastante afinco, a ponto de se tornar o queridinho dos bispos e que eram os mandatários disso tudo. O grande objetivo dele era perseguir a família, o esposo dessa moça e ele conseguiu. Porque o marido era protestante, o marido da mulher que ele dizia que amava. Era protestante, e aí ele conseguiu documentos que levou esse senhor, apesar de ele ser militar, de família conhecida e respeitada, ele acabou nos porões da Inquisição. E o próprio Camilo, nessa encarnação, se encarregou das torturas. Quebrou os ossos do rapaz, arrancou unhas, dentes, ou se vingando só pelo fato de ele nem sabia da história, porque a prometida dele não tinha nem falado dessa possibilidade, o outro nem sabia de nada. E o objetivo era que a mulher se entregasse para ele fazer sexo, porque enquanto ele não fizesse sexo, ele não ia sossegar. Aí o que ele fez? Ele pegou a mulher, levou para os porões, mostrou o marido dela lá, todo quebrado, e disse para ela que se ela se entregasse a ele, ele iria soltá-lo, ele iria libertá-lo antes da morte, porque ele iria até a morte daquele jeito. Aí ela, para salvar o marido, ela se entrega. Ele, durante 3 dias consecutivos, ele tem um relacionamento sexual com ela, do jeito como ele queria, até ele enjoar. E ele viu que ele não amava de forma nenhuma, ele tinha apenas um desejo de ter sexo. Depois que ele tem o sexo, ele simplesmente a mandou embora
Só que antes de entregar o marido para ela, ele manda o carrasco cegar o marido com ferro em brasa. Né? E com ferro em brasa, o marido é cego e entrega para a mulher, cego, todo quebrado, todo praticamente inútil para a vida militar. E esse rapaz, depois de 3 meses solto, com a ajuda do próprio filho de 4 anos, ele se suicida. Ele coloca um punhal de uma forma que ele mesmo cego, ele cortou a artéria carótida aqui e se suicida. E aí o Camilo fala, né, que ele fez tudo isso sem pensar no que ele poderia, que havia um Deus, um Criador do universo, Criador de tudo, e que as ações dele, ele achava que não teria consequência, porque apesar de padre da igreja, ele era completamente ateu, não aceitava a ideia de Deus, e ele faz tudo isso. Agora vejamos, a lei de misericórdia. Ele reencarna, um século depois, se torna escritor, era relativamente rico, teria 10 anos só de, de uma doença para ficar certo. Vamos comparar um ferro em brasa ferindo os olhos com uma doença. Então, mesmo com todo, e aí o ferro em brasa foi uma das coisas que ele fez. Fora os ossos quebrados, dentes arrancados, unhas arrancadas, para torturar. E não foi um, foram várias pessoas. Ele fala que ele matou, ele forjou processos, ele fez coisas terríveis. E teria essa encarnação para expiar os débitos, principalmente essa questão da cegueira que ele praticou no passado com o rival dele. Só que, em vez de se acolher, se conectar pela lei de permissão à lei de misericórdia, estava porque o Espírito lhe esquece do passado, a lei do esquecimento é para nos proteger de nós mesmos também, mas o esquecimento nunca é total. Lá no nível profundo, ele sabia que era justo a cegueira. Só que, em vez disso, o que ele faz? Em vez de colocar o amor sobre a dor, ele coloca a rebeldia sobre a dor. Dá um tiro no ouvido e cria um sofrimento acerbo, que ele já no relato dos Memórias do Suicida, ele fala que ele novamente iria reencarnar, que ele ficaria cego, que ele sentiria um desejo enorme de se matar novamente e que ele deveria exercitar virtudes para resistir a isso tudo. Ele vai protelando, né, a reencarnação. A última relato dele já estava na década de 40, ele morreu pelo suicídio no final do século XIX. Na década de 40, ele ainda não tinha reencarnado, com medo do que poderia acontecer com ele e da fraqueza de não ter a fortaleza espiritual para superar as situações. Então, vejamos que a lei da misericórdia, ela atenua as dores, mas ela não impede as dores. Mas para aproveitar a lei de misericórdia, sem exercício de virtudes, a pessoa não aproveita, como foi o Adelino. São dois casos, né? Um completamente diferente do outro. O Adelino aproveitou completamente a lei de misericórdia. O Camilo, em vez de aproveitar a lei de misericórdia, ele aprofundou os efeitos desamorosos do passado.
na existência como escritor, ele aprofunda o desamor, afronta a lei de amor, já nesse caso, destruindo o próprio corpo, tentando aniquilar a própria vida, sem aniquilar. Os relatos dele, quando ele percebe, quando ele percebe que está dentro do caixão, ele acha que está num leito de hospital, ele fala, mas que roupa inadequada para uma pessoa num leito de hospital, porque ele estava todo de fraco, foi enterrado de fraco, aquele terno que parece um pinguim. Depois ele começa a sentir os horrores da decomposição do corpo, e aí ele, desesperado, sai do túmulo, e aí ouve uma voz: você queria o suicídio? Aí o tens. E ele percebe que ele estava dentro de um caixão, e inclusive um monte de terra ele percebe, e aí ele sai desesperado, e ele é aprisionado pelos lanceiros que o levam para, que também é lei de misericórdia, né? Porque quem vai para o Vale do Suicida eles ficam sob supervisão dos vigilantes, servos de Maria, das colônias espirituais que Maria de Nazaré tem no planeta inteiro para cuidar dos suicidas. E tem uma fala no Memória do Suicida que é muito interessante. Existe uma ordem mesmo no sentido de essa é uma recomendação de Maria de Nazaré, que tudo que for possível ser feito para diminuir a dor do suicida, que seja feito. Para diminuir, não para acabar com a dor. É exatamente a lei de misericórdia atuando, né, para diminuir as dores, mesmo depois de toda a rebeldia do espírito. É aquilo que na parábola fica muito claro: o pai nunca abandona os seus filhos. Deus nunca nos abandona, vai estar sempre instando, né, convidando veementemente a todos nós, a libertação do mau uso da lei de liberdade. Então, mesmo o espírito rebelde, suicidando-se, fazendo coisas terríveis com os outros e depois consigo mesmo, a lei de misericórdia está convidando a mudança, a melhoria. Então, essa reflexão é muito importante para todos nós nesse sentido. Nós sempre teremos a lei de misericórdia nos convidando a nossas mudanças, atenuando as nossas dores, não impedindo as nossas dores, mas atenuando, e nos convidando à reparação dos nossos erros. O convite é aceitar o amparo, em vez de entrar em culpa, em vez de ficar num processo de remorso, de culpa, acolher a lei de misericórdia e se permitir a reparação dos nossos erros, porque esse é o caminho. Esse é o caminho da abundância que Jesus nos ensina. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Abundância de sentido existencial. Viver uma vida plena de sentido. Alguém tem perguntas? Nós concluímos o seminário. Se alguém tiver pergunta, Terezinha, pode falar. Eu não tenho perguntas, mas eu tenho uma gratidão imensa de você ter trazido novamente esse tema para que a gente, devagarinho, tome consciência do nosso Pai amoroso que nós temos. É um Pai que perdoa aquilo que Jesus falou, 70 vezes 7. Quanto que você vai perdoar seu irmão? Então,
se ele nos deu essa mensagem, e a nós, que por orgulho, por egoísmo, por tantas coisas, porque eu presencio na minha própria família, né, vivencio isso. Então, é muito bom que você traga, continue trazendo para nós esses estudos, onde a gente possa ver claramente qual é a nossa missão aqui como aprendiz da vida. Porque por mais que nós façamos, nós ainda escorregamos aqui e ali. Gratidão, Alírio, gratidão a todos os colegas, amigos que estão nas outras janelinhas. Mais alguém? Gratidão, Tereza. Eu levantei a mão. Eu não sei se eu levantei certo. Eu posso falar? Ana, né? É a Ângela. Ângela, por Isso. favor. Eu não sei se eu estou na frente de alguém, me perdoe, não estou vendo aqui. Doutora Lírio, o Camilo Castelo Branco, no livro Os Memórias de Suicídio, ele termina o livro, salvo engano, indo para o departamento de reencarnação, indo lá para tratar da reencarnação futura dele, né? Sim. Com questões de inseguranças, pelo que você trouxe aí. Podemos aventar, embora seja cada caso um caso, mas dele estar vindo com o propósito da segurança existencial por conta disso ou não? Isso foi uma questão de final de encarnação? Você fala da final da existência do Camilo? Não, no caso dele, era para desenvolver o desinteresse sexual, né? Porque o trauma que ele criou para ele mesmo foi a cobiça, o egoísmo intenso a ponto de perseguir uma família, de destruir uma família, por interesse pessoal, egoísmo, egocentrismo muito intenso. Então, a encarnação dele como escritor era puramente expiatória, não era ainda para reparação, porque ele não estava disponível, né, disposto, melhor dizendo, a reparar. Nem resignação ele se propôs. Então, era para ter os 10 anos de cegueira resignado. Já iria expiar para uma nova existência, aí sim de reparação, fazer tudo o contrário daquilo que ele fez no século XVIII como inquisidor. Como Adelino fez. Já o exercício de virtudes ativa, né? No caso do Adelino, ele transformou a encarnação dele numa expiação e numa prova de reparação. Ele, ao mesmo tempo, por causa da vontade férrea dele, ele estava espiando, né, provavelmente já desencarnou, porque é da década de 40 esse relato, ele expiou e reparou os débitos dele. Isso não é qualquer um que consegue, né? A grande maioria só espia, depois de espiar, aí reencarna já mais fortalecido para reparar. A vontade férrea no sentido de realmente aproveitar o máximo possível a encarnação, ainda é para poucos. No caso do Adelino, ele, até o débito para com o pai, ele salvou, dando novamente a oportunidade do pai reencarnar, porque ele matou o pai no passado e agora ele recebe o pai órfão numa situação de indigência para cuidar, reparando todos os débitos. E a fala da Terezinha é interessante, porque eu estava refletindo nisso. Hoje o dia, durante a manhã e parte da tarde, vimos as parábolas. E as parábolas, elas retratam bem a nossa
a nossa condição. Não tem nem como falar que não tem nada a ver conosco, né? Porque ela é um raio-x da gente, que seja no filho mais novo, que seja no mais velho, e a gente tendo a oportunidade aqui de refletir, eu acho bacana isso, de trazer, da gente se permitir trazer tudo isso para dentro de nós, porque isso não é algo que a gente está assistindo, né? É algo que a gente está digerindo, né? E isso é muito importante, eu vi como uma realidade, né, que faz muito sentido para a gente. Com certeza. Mais alguma questão, pessoal? Só agradecer, né? Agradecer por um sábado maravilhoso. Foi muito bom estarmos aqui reunidos, refletindo. Gratidão a Lírio, gratidão a Marta e a equipe. Foi muito bom mesmo, a exposição foi excelente, certamente vai contribuir com as nossas reflexões. Estou certa que eu estou falando por todos. Então, finalizando, em nome da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, agradeço a participação de todos no 17º Encontro Fraterno, especialmente a participação, disposição do generoso amigo Alírio, a quem eu solicito que faça a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos deste dia, pelas reflexões que o Senhor nos proporciona com a parábola dos dois filhos e com as demais parábolas do Evangelho, os sermões, as orientações, que fazem uma diferença positiva em nossas vidas. Fortaleça-nos, Senhor, para que nós possamos não apenas conhecer esses ensinos, mas, sobretudo, trazê-los vivos em nossos corações, sentindo a importância de tudo isso, aplicando esses ensinos em nossas vidas. Gratidão, Senhor, por tudo. Ampara-nos em nossos esforços de autotransformação. Se conosco, hoje e sempre. Gratidão por tudo, gratidão pela vida. Que assim seja. Graças a Deus.